Muitos têm falado sobre a importância das soft skills no momento de contratação do candidato ou no momento em que o executivo vai se candidatar para uma posição. Agora, será que as hard skills então deixaram de ter importância? Nós vamos esclarecer juntos isso agora. Vamos primeiro relembrar a diferença de soft skills e hard skills. Soft skills são todos os atributos comportamentais do candidato, como por exemplo liderança, maturidade, criatividade. E hard skills são todos os atributos técnicos deste candidato. Pode ser uma formação, pode ser uma certificação, uma experiência, um conhecimento técnico. E neste vídeo eu quero chamar a sua atenção exatamente para a importância de hard skills no momento em que você vai se candidatar para um processo seletivo. Vamos imaginar que uma empresa esteja buscando por um profissional de tecnologia com conhecimento e metodologia ágil. Então perceba aqui que metodologia ágil é a hard skill que este candidato precisa ter. Num primeiro momento, no momento em que eu for fazer a busca por este candidato, que eu for fazer o meu filtro, seja no LinkedIn ou seja em alguma outra fonte de busca por este candidato, este hard skill vai ser o meu ponto de corte. Este hard skill vai ser o funil. É a partir daí que eu vou entender se o candidato vai fazer sentido ou não para a minha vaga. Por quê? Porque se a empresa precisa que este profissional tenha este conhecimento técnico em metodologia ágil, este conhecimento vai ser a base para que ele consiga executar aquela função. E da mesma forma a empresa também vai ver este conhecimento como um filtro para que ela tope conversar com o candidato ou não. Agora, soft skills vai entrar num segundo momento, no momento em que eu já tenho candidatos validados com relação ao conhecimento técnico, aí sim nós vamos olhar então para os soft skills do candidato. Claro, soft skills é extremamente importante, porque ele é que vai dizer a forma com que você consegue lidar com os problemas, falar com os profissionais, falar com o seu time. Então, soft skills são muito importantes e podem ser sim um fator decisivo no momento da contratação. Mas não esqueça, hard skills e soft skills têm a mesma importância e muito provavelmente no começo do processo, se você não tiver aquele hard skill necessário para a posição, muito dificilmente a empresa ou o headhunter vai te considerar para o processo. E sabendo da importância que hard skills tem no momento em que você se candidata para uma posição, eu quero te trazer aqui 3 recomendações. A primeira, opte por candidatar-se primeiramente em vagas em que você tenha os requisitos técnicos solicitados. Eu sei que a gente muitas vezes vê algumas vagas aí por aí no LinkedIn ou em algum outro site, a gente acaba se candidatando sem ler muito o que aquela posição pede. Quando a gente faz isso, a gente se coloca numa situação de competir com candidatos que têm aquele requisito. Então, muito dificilmente, se você estiver se candidatando para uma posição em que você não tem os requisitos técnicos necessários e tem lá um outro candidato que tem os requisitos técnicos, muito dificilmente você vai conseguir passar nesse primeiro filtro. Então leia bem o requisito daquela vaga, entenda se de fato aquela vaga faz sentido com relação à sua experiência, com relação às suas certificações, conhecimento técnico e candidate-se apenas se você entender que está apto para exercer aquela função e participar de igual para igual com outros candidatos neste processo seletivo. Segunda recomendação, garanta que você tenha os conhecimentos básicos que são requisitados na sua posição, na função que você ocupa. Não foram poucas as vezes que eu deixei de contratar excelentes candidatos por conta de uma falta de certificação ou de um conhecimento básico que muitas vezes é inerente à posição que ele ocupa. Por exemplo, profissionais que trabalham em indústrias que não têm uma certificação Green Belt ou Black Belt, profissionais de contabilidade que não têm uma certificação CRC, profissionais de, por exemplo, posições de comércio exterior que não têm o inglês. Então, são certificações ou conhecimentos importantes e que são inerentes à sua posição. Tome cuidado para que você não fique de fora por este conhecimento que deveria ser essencial para a posição que você ocupa.
Terceira recomendação: mantenha-se atualizado para o mercado. Nós estamos em um momento em que novas posições, novas profissões estão surgindo e, além disso, estão surgindo novos conceitos para temas antigos. Outro dia eu estava falando com um diretor de marketing, e é um diretor que sempre trabalhou em indústrias, né, com uma atuação B2B, ou seja, empresa vendendo para empresa. E ele me dizia a dificuldade que ele tem tido para conseguir se recolocar em outras posições, em posições em empresas que estão surgindo, porque tem se falado muito sobre digital, e ele nunca vivenciou isso nas empresas por onde ele passou. Então percebe que se você ficar um ano sem se atualizar, você já fica super atrasado com os novos conceitos que estão surgindo. Então, além de garantir o básico, como eu falei aqui há pouco, é importante que você garanta também estar atualizado com o que está chegando de novo. Por fim, eu sei que você deve estar pensando aí, Thalita, muitas vezes eu me pego lendo algumas descrições de vaga e essas descrições têm inúmeros requisitos e eu fico imaginando que deve ser impossível o candidato ter todos aqueles requisitos técnicos. É uma verdade também. Ainda é um desafio para algumas empresas definir o que de fato é importante para aquela posição, e nosso trabalho aqui como Headhunter é inclusive ajudar com que a empresa entenda que requisitos são essenciais para aquele profissional. Mas todas as vezes essas vagas elas têm uma ordem de importância com relação àqueles requisitos. Não necessariamente você precisa ter todos, mas com certeza alguns daqueles requisitos são essenciais. Então, a minha recomendação é que você leia bem a descrição daquela vaga, entenda se vai fazer sentido ou não para você se candidatar, para que você garanta que vai competir de igual para igual com outros candidatos, que você continue se atualizando com relação a tudo aquilo que é inerente e que é essencial para o seu cargo, e além disso, que você esteja atento às novidades e aos novos conceitos que estão surgindo. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a este assunto, hard skills e soft skills, deixe seu comentário aqui e eu vou te responder.